dia a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos estar continuando aí, encerrando esse período em que estivemos comunicando algumas realidades acerca da família. E como nós vimos aqui, trabalhamos a dinâmica da família, a família como um projeto de Deus, a família como sendo o projeto de Deus na terra. Trabalhamos a realidade do casamento, os deveres dos cônjuges, do marido, da esposa. Tivemos uma palavra do pastor Josué a respeito dos pais. E eu gostaria de dar um fim, não um fim total, porque esse assunto é um assunto muito vasto, é uma realidade muito profunda. Então, eu dizer que nós vamos encerrar aqui a mensagem é simplesmente um fim parcial para o tópico que nós estamos trabalhando, porque eu tenho certeza que existem muitas coisas que nós vamos ainda desfrutar do decorrer em que estamos caminhando aqui como famílias benditas no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, 3. Gênesis 12, verso 3. Amém? Todos acharam? Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Nós sabemos que aqui Deus está fazendo uma promessa a Abraão que dizia respeito à sua descendência, como vai dizer lá o apóstolo Paulo, se eu não me engano, aos Gálatas, que a promessa foi feita ao seu descendente, dizendo que em ti, na semente de Abraão, através de Cristo, todas as famílias então seriam benditas, abençoadas. Então eu gostaria de afirmar, a gente trabalhou na célula, e o Dudu trouxe uma pergunta, trouxe uma afirmação na célula que eu achei muito interessante, que as famílias elas são benditas. Amém? A família, do ponto de vista de Deus, ela é bendita, porque ela é o projeto de Deus. E a Bíblia diz que Deus faz tudo com um determinado objetivo. Então nós precisamos entender que a família ela é bendita. O que nos falta como família muitas vezes é compreender que somos benditos do Senhor, porque a família ela é um presente de Deus. Amém? Provérbios 19, versículo 14 vai dizer que a esposa, coroas e bens vêm com herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do seu ventre é o seu galardão. Ou seja, a família, ela é um presente de Deus para nós. Ela é uma bênção. Amém? Mas como toda bênção, ela precisa ser administrada dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Porque qual é o nosso dever como família bendita? É cultivar os padrões que o Senhor estabeleceu para que ela seja bendita. Porque senão aquilo que é bendito, nós transformamos em... Por isso talvez é que as famílias... Qual é a situação da sociedade? Uma pergunta que é levantada em psicologia. A sociedade está em crise, ok? A sociedade está em crise porque a família está em crise. Então quando nós entendemos que a família é uma bênção de Deus,
Mas como toda bênção ela precisa ser administrada dentro dos padrões estabelecidos por Ele, nós temos a certeza então de que essa bênção ela se perpetua, essa bênção ela se estabelece. Amém? Então, eu hoje gostaria de focar um pouco a respeito do papel conjunto dos pais. Nós já discorremos aqui a respeito do dever do esposo, já discorremos a respeito do dever da esposa, e eu gostaria de falar hoje sobre o desafio de criar os filhos que o Senhor nos deu. Amém? Quantos têm filhos aqui? Quantos são pais aqui? Pais e mães? Então eu gostaria de trazer uma palavra hoje sobre esse desafio que nós temos de criar os nossos filhos, de cuidar bem desse presente que nós recebemos de Deus. Amém? E eu gostaria de introduzir uma pergunta. A gente já discutiu muito sobre isso. Eu vou tentar economizar o máximo de tempo aqui. Eu gostaria de iniciar uma pergunta: qual é o papel dos pais na vida dos filhos? O que são os pais na vida dos filhos? Nós sabemos que a família é bendita, e família do ponto de vista de Deus é um homem e uma mulher unidos em casamento, em propósito diante dele, e espalhando a sua prole. Isso é família do ponto de vista de Deus. Família começa quando Deus une o homem e mulher, ou quando mulher e homem se unem em propósito diante de Deus, e essa união ela vai ser reproduzida, ela vai ser potencializada, frutos virão daí. Isso é família. Como eu disse, nós discorremos a respeito do papel do esposo e da esposa, e hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito da dinâmica dos pais. E o que os pais são na vida dos filhos? O que nós, pais, nós somos para a vida dos nossos filhos? Nós somos como agentes de Deus. Amém? Você pai, você mãe, você é agente de Deus. Eu e você somos agentes de Deus para direção, orientação, para controle. Eu e você, pais, o que nós somos para os nossos filhos? Nós somos agentes de Deus para formar em nossos filhos uma visão de paternidade que um dia eles terão do próprio Deus, que é o Pai nosso. Nós somos agentes de Deus para prepará-los para a maturidade do ser homem. O que eu e você somos, pais? O que nós somos para a vida dos nossos filhos? Nós somos agentes de Deus. Agentes de Deus para o governo que direciona, que orienta e que mantém o controle. Agentes de Deus para a formação de uma visão paterna que um dia eles terão do próprio Deus, que é o Pai nosso. Agente de Deus para formar-los na maturidade do ser homem. E eu gostaria de falar sobre a posição de governo. Nós somos agentes, pais, para estabelecer o governo de Deus sobre a família. Amém? Nós somos agentes de Deus para direção, orientação e controle. Direção, orientação e controle é uma ideia básica de governo. Todo governo que se sustenta, ele se sustenta por essa ideia básica: direção, orientação e controle. E o que os pais eles são na realidade da família? O que o pai ele é na realidade da família? O pai ele é o cabeça. Amém? O marido é o cabeça da esposa, e o marido é o cabeça sobre os filhos. Agora, tanto o marido quanto a esposa, na realidade dos filhos, eles governam com sabedoria, juntos.
Então governam com sabedoria juntos para direcionar, para orientar e para assegurar o controle. Pais, eu e você, nós somos agentes de Deus para o governo, que direciona, que orienta e que controla. Então eu vou tentar trabalhar um pouco essas três realidades. Amém? Direcionar, dar direção, é dever dos pais, é dever nosso saber a quem realmente os filhos pertencem. Amém? Quando nós vamos falar sobre a criação de filhos, honestamente falando, eu julgo importante que, como pais, a primeira coisa que nós precisamos saber é a quem os nossos filhos realmente pertencem. Gênesis 1, 26 ou 28 vai falar que Deus, Ele, criando ali todas as coisas, em um determinado momento Ele diz: façamos o homem. Ok? Façamos o homem. Façamos esse indivíduo, esse ser que será humano. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois de dizer façamos o homem, então Ele vai dar uma ordem. Ele vai dizer que então Deus os abençoa esse homem que fez, dizendo: frutificar. Amém? Eclesiastes 11:5 vai dizer que assim como nós não sabemos como se forma o caminho do vento, e assim como nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da madre, assim nós não compreendemos as obras de Deus que faz todas as coisas. A grande questão do texto é que tanto o vento, o caminho do vento, quanto os ossos que são feitos na madre, o texto encerra dizendo que tudo isso vem de Deus, que faz todas as coisas. O salmista vai dizer no do Salmo 139 em diante, que de um modo que terrível ele foi formado, porque o Senhor, o próprio Senhor o formou no interior de sua mãe. E esse Senhor que o forma no ventre de sua mãe, que faz surgir os ossos, que faz crescer a pele, e que escreve num livro todos os dias desse homem antes que qualquer um deles houvesse. Então nós precisamos entender e saber a quem os nossos filhos, eles realmente pertencem como seres criados e como individualmente falando seres humanos. A quem realmente os nossos filhos pertencem? Os nossos filhos, eles pertencem a Deus. Amém? Como seres que foram criados por Ele, e individualmente como seres humanos. Efésios capítulo 1, versículo 4 ou 5, em que o apóstolo Paulo ele vai dar o diagnóstico da eleição da humanidade. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou como filhos. Então nós precisamos entender a primeira coisa, a quem realmente nossos filhos pertencem, porque isso vai fazer sentido em todo o nosso trabalho como pais. O que realmente faz sentido, pai, no meu e no seu trabalho, é compreender a quem os nossos filhos pertencem, né? Porque como diz o ditado, nós não criamos os nossos filhos para nós, nós criamos os nossos filhos para Deus. Acharam que fala para o mundo, né? Para Deus. Essa frase, ela comunica um pouco de verdade. Porque nós não criamos os nossos filhos para nós. E por favor, não é para o mundo também. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Pai, você não é dono do seu filho. Ele não é um objeto seu, que pertence a você e vai ficar grudadinho para você, contigo. Nasceu comigo e vai morrer comigo. Não. O primeiro desafio para nós, para entendermos a nossa vasta missão de pais, é compreender a quem os nossos filhos, como seres criados, como indivíduos diante de Deus, a quem eles realmente pertencem. E eles pertencem ao autor da vida.
Eles pertencem ao autor de sua existência. E eu e você somos simplesmente colocados como agentes desse autor. Agentes para estabelecer o governo. Agentes para formar neles uma visão, sabe, de paternidade. Os nossos filhos vão olhar para nós, vão olhar o cuidado que temos, vão olhar a nutrição que damos, vão olhar, sabe, esse papel de pais que nós temos com ele. E cara, um dia eles vão ter relacionamento com aquele que é o Pai Nosso e vão dizer: como ficou fácil para mim, porque eu tive um pai. Nós somos agentes para prepará-los para o estado de maturidade do ser homem. Nós somos agentes de Deus. Nós somos a ferramenta de Deus que vai pegar ali os nossos filhos, os nossos presentinhos, desde os seus primeiros anos de vida, e formar neles, trabalhar, sabe? Trabalhar, porque tudo passa por um teste de maturação. Os nossos filhos um dia vão chegar ao homem, vão chegar a um estado em que eles vão ser homem. E eu e você somos os agentes de Deus para isso. Então o primeiro dever que nós temos é compreender a quem eles pertencem. E os nossos filhos pertencem a Deus. Amém? Por isso que, como o pastor Josué ministrou aqui, que nós devemos ter uma postura como teve a de Josué, a de consagrar os nossos filhos, a nossa família. Não importa se essa geração tem seguido a quantos deuses, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós compreendemos de quem vem a nossa família, nós compreendemos de quem vem os nossos filhos. A Ele pertence. Porque, como diz o apóstolo Paulo a respeito de toda a criação, porque dele, por ele e por meio dele são todas essas coisas. Os pais, eles são agentes de Deus para a direção. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 127, do verso 3 ao 5. O DH até citou ele aqui. Salmo 127, versos 3 ao 5. Amém? Diz assim o texto: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. E bem-aventurado o homem que deles enche a sua aljava. Amém? Os filhos, eles são um presente, mas eles ao mesmo tempo eles são como flecha na mão do guerreiro. E esse texto é maravilhoso, porque quando ele diz que os filhos eles são como flecha, ele está dizendo que então os nossos filhos são flecha, mas para onde nós direcionarmos eles vão. Ok? A flecha, ela não se direciona, ela recebe a direção. E para onde o guerreiro direciona ela, então ela vai. Então ela vai. Como eu disse há pouco, nós somos pais que temos o dever de compreender a quem os nossos filhos pertencem. Porque eles pertencem a Deus, o Senhor que faz todas as coisas com um determinado fim, como diz Provérbios 16, versículo 4. Deus que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, como diz Efésios, o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Esse Deus que faz tudo com um determinado fim, esse Deus que faz todas as coisas com um propósito, esse Deus que faz tudo conforme o conselho de sua vontade. Se Ele fez os nossos filhos, como disse o salmista, criou os nossos filhos de um modo terrível no ventre materno, então Ele fez tudo isso com um determinado propósito. E nós temos o dever, nós temos a incumbência de olhar para os propósitos de Deus para os nossos filhos e lançá-los para esse lugar. Amém? Um dos deveres dos pais, nesse propósito de direcionar os filhos ao seu destino em Deus, um dos deveres do pai de direcionar o seu filho ao destino
que ele tem em Deus é a instrução. Amém? É a instrução. Nós estamos com esse desafio de dar a direção correta para os nossos filhos. E nós só vamos direcionar os nossos filhos trabalhando o pilar da instrução. Se eu e você, pais, queremos realmente dar a direção correta para os nossos filhos, nós precisamos cobrir a vida dos nossos filhos com a instrução que vem de Deus. Nós precisaremos colocar cercos no caminho dos nossos filhos com a instrução que vem dos céus. Porque o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 22, versículo 6: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando chegar a ser homem, não se desviará dele. Efésios capítulo 6, versículo 4, se eu não me engano, o apóstolo Paulo dizendo aos pais, ele vai dizer: e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Nesse desafio que nós temos de direcionar os nossos filhos ao destino que eles têm em Deus, nós precisamos trabalhar o pilar da instrução. O pilar da instrução. Sabe, eu gosto do livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é um conselheiro. Amém? Provérbios é um grande conselheiro. E nos primeiros capítulos de Provérbios existe uma lógica bem interessante. Por exemplo, o capítulo 1 de Provérbios, ele começa dizendo que esses provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, eles são escritos para se conhecer a sabedoria e para dar a instrução. Amém? Esses provérbios são escritos com esse propósito: conhecer a sabedoria e dar a instrução. Esse é o propósito do livro. Esse é o propósito desses conselhos. E é interessante que toda vez que ele vai iniciar um capítulo, ele começa cobrando a atenção do seu filho, dizendo: filho meu, capítulo 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, filho meu, não te esqueças do meu ensino. Capítulo 3, capítulo 4, ouve, filhos, a instrução do pai. E essa prerrogativa, ela é levantada em quase todos os capítulos de Provérbios. O escritor de Provérbios está dizendo: filho, dá atenção às minhas palavras. Por quê? Porque o livro foi escrito com esse propósito, para dar instrução e para fazer conhecida a sabedoria. Queridos, se eu e você queremos conduzir os nossos filhos, direcioná-los, porque direcionar é posição de governo. Eu e você, pais, nós temos uma posição de governo em casa, e nós precisamos direcionar. Nesse propósito de direcionar os nossos filhos, nós precisaremos trabalhar o pilar da instrução. Eu digo que existem 3 níveis de instrução. Primeiro, a respeito dos valores de ética, de moralidade. O segundo nível de instrução é a respeito de si mesmos, dos filhos. E o terceiro nível de instrução é a respeito da lei de Deus. Nós, pais, devemos instruir os nossos filhos a respeito dos valores existentes em nossa sociedade. Ok? O que são os nossos filhos? Se não simples pequenos membros de uma sociedade que já existe. Amém? E talvez essa seja uma das coisas que a nossa geração mais precisa: não remover os marcos antigos que propuseram os nossos pais. Saber que toda sociedade tem o seu costume. Saber que toda sociedade trabalha com a sua visão de ética e de moral. E saber que muitas vezes as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. E a nossa geração tem sido influenciada por um monte de má conversação, e é por isso que tem derrubado todos os bons costumes que os antigos levantaram.
E eu e você, pai, devemos saber disso, cara. Se você quiser saber se eu estou falando a verdade, não é só perguntar nas escolas. Só perguntar para os professores que temos. Como faz sentido se simplesmente o filho for ensinado antes de sair de casa? Ó, filho, você vai para a escola, ok? Eu fiz isso um dia com meu filho. Teve duas dificuldades que eu percebi que o meu filho tinha quando ele foi para a escola. Primeiro, que ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar. A gente chegou até ver se ele tinha algum déficit de atenção e tudo. Eu me lembro que nesse tempo eu me assentava com ele. E como que eu ministrei Eclesiastes 3 para ele muitas vezes. Eu disse: filha, a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Olha só, tempo para isso, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para abraçar, tempo para se afastar de se abraçar. E eu apliquei Eclesiastes naquele momento em que ele estava precisando de uma instrução para aquilo. Porque eu dizia para ele: filho, na escola existem tempos determinados na escola, não existe? Existem tempos, existe. A hora do recreio, filho. Qual que é a hora do recreio? A hora do recreio é a hora de brincar. E daí, pressupondo eu a hora de brincar, eu comecei a trabalhar o que pode e o que não pode nessa hora. Filho, nessa hora você pode pular? Pode. Nessa hora você pode se divertir? Pode. E brigar, você pode? Não. E desrespeitar o colega, você pode? Não. Filho, a hora da sala de aula é a hora em que você precisa o quê? Prestar atenção. E daí, ali, nessa dificuldade que eu percebi que meu filho estava tendo, eu comecei a cobrir ele com instrução, cara. Eu comecei a cobrir ele com instrução. Cobrir ele com instrução. Cobrir ele com instrução. O primeiro nível de instrução é a respeito dos valores. A respeito dos valores que existem, da ética, da moralidade. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado. Que o que é certo é certo e o que é errado é errado. Eu e você, como pais, precisamos de uma postura de hombridade, de mostrar para eles o tempo de todas as coisas, que existe uma maneira correta, sabe, de se posicionar. Porque o provérbio já disse que a criança entregue a si mesmo vem envergonhar os seus pais. Amém? O segundo nível de instrução que eu vejo é instrução que os nossos filhos precisam a respeito de si mesmos. Amém? O teste da convicção, o momento da autoafirmação que todos nós precisamos. Se encontrar no ambiente em que estamos. Eu me lembro que meu filho Gabriel, né, lá no seminário o pessoal chamava ele de pequeno grande homem, porque ele vai fazer 11 anos e a minha filha, que tem 7, já está quase alcançando ele. E no começo na escola ele teve muito problema, porque a criançada tirava sarro dele, né, de fato de ser pequeno e tal. Ele chegava todo tristão em casa. E eu percebi que se eu não tomasse conta daquilo, se eu não começasse a de certa forma a regar o coraçãozinho dele, ele cresceria como uma pessoa com problema com aquilo. E um dos melhores amigos dele é o maior piá da escola. Aí quando a gente vê assim, ele desse tamanho e o piá desse tamanho, os dois sempre estão juntos. E daí eu fui trabalhando, cara, sabe? Fui ensinando ele, mostrei com muito carinho, com muito amor, mostrando para ele: filho, Deus fez você assim, não existe diferença. Ensinando que a diferença está muitas vezes está no olho das pessoas, mostrando para ele quem ele é, sabe? Entrando nesse embate de tentar afirmar para ele quem ele é. E cara, hoje ele não tem problema com isso. Ele não cresceu. Eu falei para ele: ô cara, eu usei até o exemplo, ó. Olha lá, cara, ó o Muquinha lá, olha. Porque o cara é mais amoroso, cara. Você tem 10, o Muca tem 30 e poucos, eu também.
instrução a respeito de si mesmos. Porque, queridos, seu filho, sabe qual é o principal papel dos pais? É estar perto o suficiente dos filhos para detectar para onde está indo o coração deles. Esse é o nosso maior desafio. É estar perto o suficiente dos nossos filhos para saber para onde está se inclinando o coração deles. O terceiro nível de instrução é a instrução a respeito da lei de Deus. E essa é uma palavra talvez mais direcionada aos homens. Sabe, homem? Cabeça. Eu e você temos o dever de ensinar os nossos filhos a amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Como diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e entendimento. Essas palavras que eu hoje te ordeno, tu ensinarás os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Falarás assentado em casa, falarás andando pela rua. Instrução a respeito da lei de Deus. É nosso papel. É nosso papel de assentar com os nossos filhos e sabe, pregar o Evangelho para os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a respeito dos caminhos de Deus. Esse é o nosso papel. Amém? Se eu e você, pais, queremos direcionar os nossos filhos para o plano que Deus tem para eles, nós precisamos trabalhar no pilar da instrução. Nesse pilar de instrução existe um desafio, porque em alguns momentos nós vamos precisar ser condutores, em outros momentos nós vamos precisar ser indutores, em alguns momentos nós vamos precisar conduzir a situação, em outros momentos nós vamos precisar induzir, trabalhar pelo método da indução. O que é condução? Condução é estabelecer as direções para a família. Condução, pai, é estabelecer quais são as direções para a família e assegurar o controle, como daqui a pouco nós vamos trabalhar. Assegurar o controle. Pegar o controle nas mãos e levar a família para onde nós queremos. Conduzir. Estabelecer leis claras e objetivas e dizer para os nossos filhos: filhinho querido, na casa de papai você dança a música que eu curto. Filhinho querido, na casa de papai e de mamãe você acabou de chegar. É você que chegou aqui para dentro agora e é você que vai se acostumar com o andar da carruagem. Conduzir. Estabelecer as leis, estabelecer a direção clara e conduzir. Amém? E ser firmes, inflexíveis, como diz Provérbios, como um leão que por ninguém volta atrás. Firmes. Mas ao mesmo tempo, nós precisaremos ser sábios para induzir, para transmitir para dentro do coração dos nossos filhos tudo isso que nós queremos. Porque como condutores, nós estamos com o controle nas mãos. Como indutores, nós jogamos o controle para eles e ficamos simplesmente no banco de carona, dizendo: vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Mas o controle está com eles. Trabalhe. Estabeleça leis claras, uma direção clara, pai, para o seu filho. Se manter firme nisso. Mas ao mesmo tempo, o nosso desafio é trabalhar com muita sabedoria até que os nossos filhos atinjam o estado de maturidade, de maneira que tudo aquilo que nós cercamos o caminho dele, porque essa é a promessa de Provérbios: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e quando for velho, ou seja, quando for maduro, quando for homem o suficiente para olhar para tudo aquilo que você falou, para todo o cerco que você colocou, ele vai dizer: meu pai estava certo todo o tempo. Eu vou por esse caminho. Amém? O segundo dever de nós pais, nesse desafio de direcionar os nossos filhos ao destino que Deus tem, o segundo dever que nós temos
é o dever de assegurar o controle. Amém? Como eu disse aqui, a ideia básica de governo é direção, orientação e controle. Nenhum governo se sustenta sem transmitir direção suficiente. Nenhum governo se sustenta sem estabelecer o controle devido. E nenhum governo se sustenta sem fornecer a orientação precisa. O Pais, o nosso desafio é nos tornar semelhantes ao Pai Nosso que está nos céus. E isso é fantástico, é maravilhoso, porque o Pai Nosso que está nos céus, a Bíblia deixa claro que nós somos filhos desse Pai, amém? A Bíblia deixa claro que Deus nos trata como filhos, amém? Só que a Bíblia também diz assim: não desprezes a correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige a todo aquele que recebe por filho, açoita todo aquele que recebe por filho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5 ou 6, se eu não me engano. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Como pais, o meu e o seu dever é nos assemelhar ao Pai Nosso. E cara, nós não podemos ficar sem assegurar o controle, a medida de correção justa. Então nós devemos pedir sabedoria a Deus para utilizar a correção não só da maneira certa, mas também na hora certa. Amém? Nós devemos pedir sabedoria a Deus, porque uma coisa é fato: se nós estamos na posição de governo, nós estamos instruindo, nós vamos precisar assegurar o controle, nós vamos precisar corrigir algumas vezes. E como pais, nós precisamos de sabedoria para corrigir não só da maneira certa, mas na hora certa. Amém? A Bíblia diz: o que retém a vara odeia o seu filho, mas o que ama a seu tempo disciplina. O que retém a vara odeia seu filho, mas o que ama a seu tempo disciplina. A vara é um instrumento de correção. Amém? Lá em casa a gente chama a varinha do amor. Amém? Porque o amor, quando é amor verdadeiro, ele corrige. O próprio Deus que nos ama, ele diz isso: eu te corrijo porque eu te recebi por filho. Amém? Eu te corrijo porque o meu propósito é fazer de você filho parecido com o filho modelo que eu te dei, que se chama Jesus. Por isso eu te disciplino. E é por isso que o escritor de Hebreus vai dizer: se estáis sem disciplina, da qual todos os filhos têm sido feitos participantes, você é filho, você é um bastardo. Amém? Porque o Pai corrige. A varinha do amor. O que retém a sua vara odeia o seu filho, mas o que ama a seu tempo ou cedo disciplina. Se eu e você, queridos pais, realmente queremos conduzir os nossos filhos ao plano que Deus tem para eles, nós precisamos, com muito amor, mas também com muita firmeza, estar dispostos a corrigi-los, porque o paradigma que seguimos é outro. Amém? A psicologia hoje está trabalhando com uma das ideias de que a criança, ela é boa. Amém? De que a criança, ela nasce, ela é boa, ela não precisa ser corrigida, porque não existe maldade nela. Mas o paradigma que seguimos é outro, porque a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Então, naturalmente, o que ela irá fazer é errar. Amém? A estultícia está ligada ao seu coração, porém a vara da disciplina a afastará dela. O paradigma que seguimos é outro. Querido, é mais compreensível que os nossos filhos, eles venham, de certa forma, a errar. Agora, não é nada compreensível o fato de eu e você, pais, não estarmos dispostos, com muito amor, com muita firmeza, a corrigi-los.
Porque no dia em que isso não acontecer, seremos como foi Eli, que enquanto Ofni e Finéias estavam fazendo uma bagunça lá com o sacerdócio, ele foi conivente. Amém? A promessa das Escrituras é que, corrigindo os nossos filhos, então, a ideia do bom se estabelecerá no coração deles. O fato de que os nossos filhos, eles nascem ingênuos, inocentes, sabe? Não quer dizer que eles são realmente bons. Amém? Porque nós nascemos pedidos para o mal. Errar é fato, cara. Errar é fato que vai acontecer. Errar é fato que vai acontecer. Por isso que eu e você, como pais, que estamos próximos o suficiente dos nossos filhos, estaremos dispostos a corrigi-los, porque correção faz com que tudo aquilo que eu e você estamos ensinando mostre a ideia da consequência, a ideia de valor. Amém? A Bíblia diz: não retires da criança a vara, antes disciplina. Só não te excedas a ponto de matá-la. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Amém? Queridos, nós temos um dever como pais: corrigir os nossos filhos. Amor que dá toda a nutrição necessária. Amor que não nega o tato. Amor que não nega o abraço. Amor que não nega, sabe, a palavra de carinho, a palavra de afirmação. Amor que não nega, sabe, mas que também não nega a correção. Porque o nosso alvo é ser como o nosso Pai Celestial, que também nos corrige quando nós erramos, que também nos disciplina, porque o propósito dele é nos fazer filhos melhores para ele. Até que chegamos um dia como foi Jesus, que possamos dizer, que Deus, próprio Deus, possa dizer de nós: eis o meu filho, em quem está o meu prazer. Amém? Essa é a promessa das Escrituras, que corrigindo os nossos filhos, eles então darão descanso às nossas almas. Provérbios capítulo 29, se eu não me engano, diz isso: disciplina o teu filho e ele dará descanso, trará delícias para a tua alma. Amém? A criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar os seus pais. Porque a criança entregue a si mesma é como um mar sem leme, que é nada contra a resistência. Os nossos filhos sob disciplina serão aquela ondinha calma que refresca os pés. Mas os nossos filhos, sem a devida correção, se tornarão um tsunami que a tudo devasta. Esse é o nosso desafio. Amém? Um outro pilar que nós não precisamos trabalhar é o pilar da orientação. Por que eu deixei para falar de orientação por último, querido? Por que eu deixei para falar sobre orientação por último? Porque os nossos filhos, eles darão ouvidos à nossa instrução. Amém? Os nossos filhos se submeterão à nossa correção. Amém? Mas o que eles seguirão é o nosso exemplo. Eles serão orientados verdadeiramente por aquilo que eles vão ver em nós. Sendo assim, pais, eu e você precisamos nos tornar o exemplo dos nossos filhos. Precisamos nos tornar o exemplo para os nossos filhos. Porque é quem nós somos que eles quererão ser. Na verdade, imitação é um processo natural da filiação. Porque o filho imita o pai. Que foi o que Jesus disse: eu como filho não estou fazendo nada de mim mesmo, porque eu estou olhando para o pai.
O filho não faz nada daquilo que não tenha visto o pai fazer. O apóstolo Paulo um dia está dizendo aos seus filhos, dizendo: sede meus imitadores. Amém? O apóstolo Paulo não está dizendo para quem ele não conhece. Ele não está chegando para o Zezinho da esquina que ele nunca viu e dizendo: não, seja meu imitador. A primeira vez que ele vai falar isso, ele vai falar aos coríntios. E ele diz isso: ainda que vocês tenham 10 mil tutores em Cristo, todavia vocês não têm muitos pais, porque eu, pelo evangelho, é que vos gerei. Portanto, sede meus imitadores. Imitação é o processo mais natural. Imitação é o processo mais natural que existe no relacionamento de filiação, de pai e filho, no relacionamento paternal. Por isso, pais, estejamos atentos a isso. Nossos filhos darão ouvidos à nossa instrução, se submeterão à nossa correção, mas o que eles vão seguir mesmo é o nosso exemplo. Amém? Gostaria de convidar a se colocar de pé. Eu sei que existe uma profundidade ainda maior dentro de tudo isso. Mas sabe, queridos, eu gostaria que você recebesse essa palavra como uma promessa de Deus. Como uma promessa de Deus. Como uma promessa de Deus. O que nós somos para os nossos filhos, nós somos como os marcos para a sua consciência. O que você é para o seu filho, pai, você é como um marco para ele. Amém? Encare essa palavra como uma promessa de Deus. Porque esse é o plano de Deus para nós. Esse é o plano de Deus para a família. Para essa família que é bendita e que se tornará bendita e que se perpetuará como bendita e que receberá a bênção do Senhor e que desfrutará da promessa do Senhor, cultivando os princípios por Ele estabelecidos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que foi falado, não somente no dia de hoje, ó Deus, mas te agradecemos, ó Deus, pela palavra que foi ministrada nesse tempo a respeito da família, ó Deus. Sabe como nós temos orado aqui nesses dias, Senhor, nesse mês que se passou, ó Deus, nós fomos incisivos em nossas orações. Sabe, Deus, nós fomos, repetitivos em nossos clamores a respeito da família, porque nós queremos ver uma família forte em Ti, ó Deus. Nós queremos ver famílias, ó Deus, fortificadas em Ti. Nós queremos ver corações de pais se convertendo aos filhos. Nós queremos ver corações de filhos se convertendo aos pais. Nós queremos ver todo o propósito do Senhor sendo estabelecido na realidade da família. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor traga para esse pai, ó Deus, a coragem necessária, a sabedoria necessária, o entendimento necessário. Dá-nos discernimento, Deus, para sermos pais como o Senhor tem sido para nós. Pai que proveu cuidado, Pai que proveu amor, Pai que dá o tato, Pai que traz a instrução, Pai que corrige, Pai que forma em nós a sua própria vontade, ó Deus. Senhor, eu peço, Deus, clareza para nós, ó Deus. Traz clareza para os pais aqui, Senhor. Traz sabedoria, traz discernimento que provém de Sua palavra para os pais. Sabe, Deus, nós não queremos sermos enganados pelas más conversações deste século. Nós queremos preservar os bons costumes. Nós não queremos remover os marcos do Senhor. Sabe, Deus, como pais, nós queremos conduzir os nossos filhos ao alvo que